Quando não se tem dinheiro, tu não consegue desfrutar dessas coisas simples. Porque a tua preocupação é tanta com o boleto que tu tem que pagar, com a falta de segurança que tu tem. Se acontece alguma coisa, tu não tem como resolver. Meu Deus, eu dou minha vida, eu faço tudo, eu entrego tudo. Eu dou muito mais do que eu podia dar e não retorno. No começo, é assim, todo mundo pode melhorar de vida. Pode ser que você não se torne o próximo bilionário. Pode ser que eu não me torne a próxima bilionária, mas eu melhorei de vida. É indiscutível que a pobreza, ela se retroalimenta, porque as condições que ela gera dificultam o desenvolvimento das pessoas. Já se sabe hoje que o simples fato de distribuir renda de uma forma não condicionada não faz com que essas pessoas possam ter, né, uma ascensão. Jéssica, então que lição a gente tira disso, né? A lição que a gente tira disso é que a gente... Vamos a mais um podcast um tantinho diferente, mas um podcast que eu julgo que vai ser muito enriquecedor. Provavelmente tu já está acompanhando por aí esses episódios que tem um canal que tem feito de debate, e eu já trouxe um aqui, se não me engano foi com um dos proprietários do G4, junto com outras pessoas que estavam desempregadas, e aí eu trouxe o ponto de vista da ciência e um pouco também do meu ponto de vista, com base, né, no que eu já estudei sobre as discussões e os temas ali abordados. E hoje eu decidi trazer um outro debate também sobre esse tipo de vídeo, né? Então foi publicado na semana passada, retrasada. Não, na verdade agora eu tô olhando aqui, ele já foi publicado no dia que eu gravo, ele já foi publicado há 10 dias. Provavelmente quando sair já vai ter mais tempo, né, da sua publicação. Mas é um podcast feito mais uma vez com essa ideia, né, de colocar pessoas com opiniões e com vivências diferentes discutindo determinadas questões. E aí o que eu vou discutir hoje é o vídeo de 1 bilionário versus 30 trabalhadores. O bilionário em questão era o Flávio Augusto e os 30 trabalhadores. Por que eu decidi trazer essa discussão para cá, né? Porque, primeiro, eu acho que é muito enriquecedor esse tipo de debate quando feito de uma forma extremamente respeitosa e com o objetivo de desenvolvimento, né? Para que as pessoas elas possam realmente tirar proveito daquilo ali, não ser só uma coisa de, vou aparecer aqui e vamos fazer mídia, né? Eu acho que ter abertura a debate de pessoas que pensam diferentes, eu acho isso enriquecedor. Mas o que eu percebo também dentro desses debates é que as pessoas elas ficam muito pautadas nas suas próprias vivências, naquilo que elas acreditam, na sua construção de mundo, né? E por vezes, na maioria das vezes, não é considerado o que a ciência nos diz, até porque nenhuma daquelas pessoas, nem o Flávio Augusto, são pesquisadores. Então, meu objetivo aqui é olhar para as questões, para algumas das questões que eles debateram ali, pelo ponto de vista da ciência, porque foram questões bem pertinentes, questões que envolvem economia comportamental, finanças comportamentais, e eu julgo que a ciência tem algo a nos contribuir para que a gente possa olhar esse tipo de debate com um olho menos emocionado, menos no nosso próprio umbigo e mais com uma visão científica mesmo, né, com um embasamento do que se tem, e aí eu acho que efetivamente quando a gente olha com esse olhar mais realista do que a ciência tem a nos dizer, nós tiramos melhor proveito desses debates, e tem discussões ali, como eu já disse, muito pertinentes para o tipo de discussão que nós temos aqui, como se a desigualdade social, ela não é necessariamente um problema, se o dinheiro traz felicidade, se o sucesso é uma ciência exata que todo mundo pode aprender, se tu colocar tua esperança no Estado, se tu vai morrer pobre. Então essas foram algumas das perguntas que eles trouxeram ali, que eu julgo que efetivamente são perguntas que a gente pode discutir aqui com um olhar diferente. Então, como eu já fiz de uma outra vez, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o tempo, né, do vídeo, ele vai passar aqui, o tempo que eu digo, o timing que a gente vai assistir junto, e eu vou fazendo a análise com base nesses aspectos científicos. Espero de verdade que você saia daqui com um olhar mais realista dessas situações, né, e não pontos de vistas isolados. Eu acho que isso é o que a ciência
mais nos beneficia, quando a gente sai do nosso umbigo e entende tudo isso, como eu já disse. Enfim, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao episódio número 186 do podcast Mais Que Finanças. O podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais, eu estudo o tema há 15 anos e todas terças e sextas tem aqui um episódio novo para que a gente possa discutir o que está saindo de novidade na ciência ou trazer alguns debates nesse tipo, mas sempre com um interesse muito genuíno de fazer com que a gente entenda nosso processo de tomada de decisão e consiga fazer melhores escolhas para contribuir no bem-estar financeiro, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Enfim, vamos para a nossa discussão de hoje. Para começar, eu vou colocar aqui no minuto 1.26, que é quando eles começam a falar sobre a primeira pergunta que eles vão debater. Então, eu vou colocar aqui no 1.26. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Então, olha a pergunta, né? A desigualdade social não é necessariamente um problema. É isso que tem ali no nosso minuto 1:26. Primeiro, eu quero só trazer conceito, né? O que é desigualdade e o que é pobreza, só para que a gente esteja no mesmo patamar de compreensão. Desigualdade é quando existe diferença no nível de renda, e não do ponto de vista, às vezes, completamente absoluto, no sentido da pessoa ficar pobre sem ter o que comer, mas no sentido de criar disparidade entre as classes, né? Então, quanto maior essa disparidade entre as classes, maior é essa desigualdade social. Disparidade que eu digo é, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, segundo o IBGE, 1% dos brasileiros ganhando mais de 21 mil por mês, em média, né? 21 eu tô arredondando, é 20, 600 e alguma coisa. Então é 1%, sendo que 40% da população brasileira ganha em torno de R$ 527. Então, isso é uma desigualdade, né? Quando eu tenho poucas pessoas ganhando muito e quando eu tenho um maior número de pessoas ganhando pouco, né? Então, isso a gente vai percebendo esses índices de desigualdade. Existem vários outros indicadores, índice Gini, para avaliar o nível de desigualdade, mas eu acho que não é pertinente a gente ficar se aprofundando nessas discussões de um ponto de vista mais técnico, né? Qual é o indicador, o que avalia, enfim. Só para a gente entender do ponto de vista mais macro. E pobreza é considerado hoje pelo Banco Mundial pobre aquele que ganha menos de 6,8 dólares por dia e extremamente pobre, ou seja, que está dentro da extrema pobreza, aquele que ganha menos de 2,15 dólares por dia, tá? Se a gente for converter isso, nós teríamos Deixa eu pegar aqui para ver se não dá. R$ 1.000 e pouco por mês. O valor. Sabem, né, que eu não posso fazer cálculo de cabeça. Quem já acompanha aqui há bastante tempo sabe que minha capacidade de cálculo de cabeça, ela é comprometida e aí eu fico fazendo fiasco, então é melhor pegar a calculadora. Ó, os 6,85 dólares por dia daria R$ 38 por dia, né? Que corresponderia a 38 reais vezes 30, um salário aí de 1.100 por mês. E o outro, por mês, daria R$ 12 por dia, vezes 30, R$ 361 por mês. Então, esse seria quem estivesse efetivamente na extrema pobreza, né? Então, só para que a gente tenha os números bem claros. E aí, assim, olhando para o grosso dessa pergunta, né, que é a desigualdade social não é necessariamente um problema, o problema está na pobreza, a gente primeiro tem que entender as consequências de cada uma dessas coisas. Consequência da pobreza é uma questão meio óbvia até, né? E eu já discuti várias vezes aqui. Um exemplo muito claro, pessoas que se desenvolvem dentro de um lugar que não tem condições de alimentação adequada, saneamento básico adequado, uma infraestrutura adequada, uma família bem estruturada,
Isso tudo faz com que essas crianças, né, que vivem dentro dessas condições, elas tenham inclusive uma dificuldade no desenvolvimento do hipocampo delas, que é onde nós temos a nossa central de memória, digamos assim, onde nós desenvolvemos o nosso processo de aprendizado, né, onde nós registramos o nosso aprendizado. Então eu tenho uma redução inclusive nessas áreas que dificultam depois o processo de aprendizado. E isso é só um dos fatores que gera impacto, a pobreza na vida das pessoas, dentre tantos outros, né? Como um comportamento mais imediatista, uma menor capacidade cognitiva, porque eu tenho algumas deficiências em relação ao córtex pré-frontal. Então, é indiscutível que a pobreza, ela se retroalimenta, e existem vários podcasts que eu discuto aqui sobre isso, porque as condições que ela gera dificultam o desenvolvimento das pessoas. Tanto é que todo mundo coloca, né, e fica nessa questão, a meritocracia existe, não existe. E aí eu coloquei um Reels esses dias sobre esse assunto e as pessoas ficam querendo debater se concordam ou não concordam. A grande questão da meritocracia é exatamente que a gente tem que olhar ponto de referência, né? A gente poderia discutir meritocracia quando eu coloco duas pessoas exatamente no mesmo patamar, e aí sim, aquela que se destacar, ela vai ter os méritos, né? O problema é que é muito difícil eu conseguir colocar duas pessoas exatamente com o mesmo patamar. Porque essas pessoas têm histórias de vida diferentes, essas pessoas têm aprendizado diferente. Então, cada um de nós vai ter o nosso próprio ponto de referência, né? E esse ponto de referência determina, inclusive, as minhas capacidades. E se eu não me der conta disso, eu me torno refém desse meu ponto de referência. Eu tenho que entender qual é o meu ponto de referência e eu preciso trabalhar para que, se eu identificar que esse ponto de referência está me prejudicando, eu encarar esse problema. Então, por exemplo, uma pessoa que ao longo da vida, né, viveu condições de pobreza, que a gente sabe que vai gerar um desafio maior na vida adulta. Ela ter esse discernimento, olha, eu vou ter mais desafios, eu sei que para mim vai ser difícil, só que eu não posso aceitar falhar no sentido de desistir, né, porque é difícil, mas eu sei que eu vou enfrentar esse difícil. E o simples fato de eu saber que é mais difícil e entender como funciona o processo me dá uma motivação a mais para olhar e dizer assim, respira, não pira, eu sei que é difícil, mas só continua. Quando não se sabe, acha que é impossível que essa mudança aconteça. E aí desiste antes de dar o tempo suficiente para que a tentativa traga um resultado. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante e é indiscutível essas implicações da pobreza. Por outro lado, hoje na ciência também é indiscutível o impacto da desigualdade na percepção de bem-estar subjetivo. E mundialmente, tanto o Banco Mundial quanto várias instituições que trabalham, né, a nível mundial de pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma... É tipo um IBGE, mas ele tem uma preocupação de olhar o mundo como um todo, assim, né? É muito interessante as pesquisas que eles desenvolvem. E uma das pesquisas que eles têm desenvolvido é justamente um mapa da felicidade, tipo um mapa da felicidade mundial, entendendo o que constrói uma vida feliz, né? Uma vida com bem-estar subjetivo. E o que eles têm evidenciado é que, por exemplo, percepção de desigualdade, ou seja, quando tu começa a perceber que existe uma desigualdade muito grande entre você e os teus pares, isso reduz significativamente o teu bem-estar. Então, é interessante que a gente entenda que uma percepção, mesmo que subjetiva, né, de que eu tenho menos do que os meus pares, me coloca numa condição pior. Tem um estudo que eu já mencionei aqui em algum momento, que ele traz um comparativo entre os irmãos que percebiam-se que diante dos seus colegas eles tinham uma menor condição e aquele irmão que julgava que tinha uma melhor condição, né? E o simples fato de um dos irmãos ter a percepção subjetiva de que ele tinha essa desigualdade frente aos outros, ele tinha um maior risco de uso de drogas, de bebida alcoólica, menor desempenho, piora nos relacionamentos sociais na vida adulta. Então, o que a gente consegue perceber ao longo do tempo e o que a ciência tem avançado para nos mostrar é que a desigualdade ela também gera prejuízos e ela gera prejuízos do ponto de vista
principalmente de bem-estar subjetivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tanto a pobreza quanto a desigualdade têm os seus desafios e geram as suas repercussões. E aí vem a pergunta, bom, mas se os dois geram prejuízos, então a frase já está equivocada, né? A desigualdade não é necessariamente um problema, o problema é a pobreza. E aí a gente já tem, opa, peraí, mas a desigualdade também gera problemas. O que então as políticas públicas e nós mesmos, né, devemos fazer em termos de intervenção para resolver o problema? E aí, isso é realmente uma resposta que a ciência ainda não consegue dar, né? O que a gente tem hoje são várias tentativas, por exemplo, tentativa de distribuição de renda. Já se sabe hoje que o simples fato de distribuir renda de uma forma não condicionada não faz com que essas pessoas possam ter, né, uma ascensão, não faz com que essas pessoas elas possam sair, né, e ter essa mudança efetiva de classe social, essa mobilidade social. Por quê? Porque essas pessoas elas não estão sendo estimuladas, elas não estão sendo trabalhadas, elas simplesmente estão ganhando uma transferência de renda. E aí o que acontece é que a transferência de renda como programas assistenciais, eles são ótimos para que tu tire a pessoa da extrema pobreza e pelo menos dê acesso a ela o básico, né? Comida, alimentação é ótimo. Moradia, saneamento básico. Então, o básico efetivo, mas ultrapassando essa base dessa pirâmide, entende-se que outras ações devem ser implementadas, né? E aí, eu vou colocar aqui no minuto 2:33. Porque isso aqui é real. Seguindo que o Brasil é um país muito desigual, as pessoas têm famílias desestruturadas, a estrutura... Ela diz que o Brasil é um país muito desigual e que as famílias, elas são desestruturadas. Isso é um ponto bem importante, né? Dentro dessa construção de retroalimentar pobreza e desigualdade. A desestrutura familiar, e isso também é evidenciado nessas pesquisas longitudinais de felicidade, que essas desconexões familiares em que a família é desestruturada, em que o ambiente é desorganizado, em que não tem previsibilidade, que não tem segurança, que tudo isso retroalimenta tanto a pobreza quanto a desigualdade. Então, depois ela fala outras coisas que não tem nada a ver com o que a ciência nos apresenta, mas esse é um ponto que efetivamente retroalimenta toda essa construção, né? Depois tem o minuto 6:35, que fala sobre meritocracia, então eu vou pular porque eu já mencionei. Eu tô olhando os minutos que eu tinha anotado e eu fui falando e não mostrei os minutos. E aí, vou primeiro pro minuto 13:55 e depois eu vou voltar pro minuto 8:55. Deixa eu botar no 13:55. Linkar isso com a questão... Tá? Eu posso linkar isso com a questão dos milionários no Brasil, sim. Por quê? Porque nós temos uma classe, não estou falando você, pessoa, estou falando uma classe. Porque nós estamos aqui representando uma classe, a classe trabalhadora. Existe uma classe de milionários no Brasil que fazem um máximo de esforço para que as pessoas menos favorecidas continuem ignorantes. De que maneira? Eu não acredito nisso. Eu acredito e vou te dizer como, de que maneira. Sabe como? Através das negociatas. Então, mas eu estou falando da classe política. Eles falam, ele estava falando, eu não tô pegando todo da fala da pessoa, tá? Eu tô analisando esse ponto específico da fala, porque ele tem algumas outras coisas que ele fala também que não condizem. Tô pegando esse ponto específico, tá? Desse ponto específico que ele menciona, né, que a classe política e que existe um objetivo de manter as pessoas ignorantes, foi praticamente isso que ele disse. E aí eu já entro para essa solução, né? Como que eu julgo que resolveria o problema entre pobreza e desigualdade. E eu acho que tudo começa dentro da educação. E eu concordo com o que esse cara disse, e o Flávio depois diz, né? O político efetivamente quer isso. Que as pessoas mantenham-se ignorantes, porque ignorantes não pensam, então ignorantes não dão trabalho. E querendo ou não, a política como ela é apresentada, ela retroalimenta, né? Essa construção de que a pessoa, ela não precisa
se desenvolver intelectualmente, ela não precisa desenvolver o senso crítico dela. Ela pode ser uma massa de manobra, e sendo uma massa de manobra é muito mais fácil manipulá-la. Então, eu efetivamente julgo que a solução está na educação. Jéssica, tu é otimista que isso vai acontecer? Não. Mas eu julgo que o caminho para que a gente diminua desigualdade e pobreza é frente à educação. Agora, um ponto importante, né, dentro dessas discussões todas. Todo mundo vai ficar rico? Não. Isso também é um ponto relevante. Por quê? Porque poucas pessoas vão chegar a um patamar de um bilionário, por exemplo. E isso é questão estatística, inclusive, né? Então, é óbvio que nós não teremos uma massa de pessoas bilionárias. E eu acho que é importante ressaltar isso, porque por vezes, inclusive na internet, cria-se, né, uma narrativa em que, todo mundo pode ser bilionário e tal. Depois a gente vai discutir esse tema um pouquinho mais. Mas não é tão simples assim, e boa parte das pessoas não tem perfil para chegar lá. E eu acho que ter esse discernimento e ter essa coragem de olhar e dizer assim, cara, talvez eu não chegue lá. Mas, e aí tem uma fala do Flávio Augusto que eu achei muito legal, que é na 8.55. A minha situação e a sua vai diminuir um pouco eu acho esse buraco. Sabe a ponte pra gente poder passar? Sim, Miriam, a gente vai poder passar pela mesma ponte. Eu penso o seguinte, minha querida. Quem ganha mais dinheiro pode pagar mais imposto, não tem problema. Agora, o que eu quero dizer pra você é que se você continuar perseverando, você tem 29... Peraí, Agora sim. Impactando, sim, com força aos bilionários, pode ser bem utilizado não só em questão de saúde, que já foi dita aqui, mas também em questão de espaço para quem não tem voz. E nós, de baixa renda, nós não temos voz. 8h41, Flávio Augusto. Eu fui uma pessoa de baixa renda também. Entendo perfeitamente o que você está falando. Estudei em escola pública. Entendo o que você está falando. Agora, o que eu teria para dizer para você, que está buscando, não desiste. Você vai conseguir. Não desiste do seu projeto. Não desiste de dar uma vida melhor para os seus filhos. São 2 meninos? 2 meninos, o Álvaro e o Kenai. Álvaro e o Kenai. Você acha que o Álvaro e o Kenai merecem a sua dedicação? Merecem. Então, eu digo... Por isso eu vou dizer um negócio diariamente Mas eu vou dizer um negócio para você, Miriam. Isso aqui está gravado, sendo assistido por milhões de pessoas. Não desiste. Sabe que isso que o Flávio falou é muito importante. É muito importante. Porque a gente não vai ter a solução perfeita para diminuir desigualdade e pobreza. Mas se tu olhares para a tua vida, buscares as tuas soluções, o que é cabível no teu contexto e não desistir, tu vai conquistar. E eu era muito cética em relação a isso, sabe? Porque durante muito tempo eu me esforcei muito e eu não via o resultado das coisas. E eu pensava, meu Deus, eu dou minha vida, eu faço tudo, eu entrego tudo. Eu dou muito mais do que eu podia dar. E não retorna. E é assim. No começo, é assim. Nós passamos 5 anos dando muito e vendo pouco. Para no 5º ano a gente olhar e dizer assim, caramba, nós vencemos. Nós vencemos. E isso já faz 15 anos que eu estudo também, né? Acho que esse meu ponto de referência me ajudou muito. Eu pensava, eu levei 10 anos pra terminar meu doutorado. Eu vou querer desistir em 5? Em 4? Não. Não desiste. Não desiste. Claro, tu não vai ser burro de se manter, né, em uma coisa ou se arriscar demais e meter os pés pelas mãos. Mas constrói uma estrutura mínima e não desiste. Se a gente pensa de soluções para pobreza e desigualdade, como eu já disse, eu julgo que a solução está aí na educação, mas eu também julgo que esse movimento, né, de se preocupar com reduzir essa extrema pobreza, e para reduzir a desigualdade, a gente tem que trabalhar mais com essa construção de um ciclo
virtuoso de crescimento, sabe? Por vezes as pessoas dizem assim, é só pagar mais imposto. Tu tá olhando de forma completamente simplificada o contexto, porque não é simplesmente cobrar mais imposto. Isso, por vezes, só aumenta a desigualdade. Não é essa a via. Sem educação, sem que haja educação, sem que haja uma construção que efetivamente faça com que esse dinheiro, ele permita, né, uma melhor condição de vida. O que a gente vê hoje é uma construção de imposto que não permite uma melhor qualidade de vida. Eu, cada vez que vou pagar meu imposto, penso, tô aí pagando meu sócio mais ineficiente que poderia existir. Pago meus impostos certinhos, sem, olha, uma vírgula fora do lugar. Mas a verdade é que um dinheiro, uma alocação completamente ineficiente. Diante de tantas coisas que a gente vê de corrupção, e seja lá o governo que for. É isso que a gente vê. Só que o fato essa é a construção. Adianta tributar mais se o dinheiro não for bem gerido? Não. Pelo contrário. Entende? Então, às vezes, a gente olha de uma forma muito míope para a situação. É só tributar quem ganha mais. Se fosse simples assim. A balança, ela começa a ficar errada, sabe? Porque primeiro o dinheiro não é bem alocado e segundo, a pessoa que se esforçou muito para conseguir aquilo começa a se esforçar menos. Porque se eu vou me esforçar e mais da metade, ou sei lá, boa parte do que eu tenho de resultado do meu esforço, ele não fica para mim, ou eu não tenho liberdade para alocar ele da forma que eu acho que seja eficiente, e eu vejo sendo deslocado para corrupção, eu começo a desenvolver uma menor motivação para seguir buscando esses resultados. Pituca. A Pituca interferindo no nosso momento reflexivo. Fifi. Porque ela estava lambendo a pata. E aí eu acabei com a lambida da pata dela. Mas enfim, eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, sabe? Não fica dando palpite por aí que tu nunca estudou e que tu não sabe. A complexidade dessas coisas é bem maior do que falar bonito e achar que o simples fato de tu dizer assim, mas eu acho que tinha que ser feito isso, isso e isso e tal. Se a gente não tem profundidade na coisa, a gente não tem que opinar, entendeu? Volta e meia as pessoas me perguntam alguma coisa, eu digo assim, desculpa, mas sobre esse assunto eu não domino. Por quê? Porque dar uma opinião não faz sentido nenhum. Então, para resumir, né, esse primeiro tópico, as minhas duas contribuições eu acho que a educação é a única forma de mudança, embora eu não seja otimista de que nós tenhamos esta mudança, e aí eu reforço, não espere estruturalmente que essa educação venha, te vira, estuda, desenvolve-se intelectualmente, porque isso vai fazer diferença na tua vida, e não desista. Aí vamos para a terceira pauta deles, eu vou pular uma para que a gente... Agora eu olhei o relógio, ele já deu 28, porque eu quero discutir essa pauta que é se o dinheiro traz felicidade. Minuto 32 e 18. 32 e 18. Dinheiro não traz felicidade. Valendo. Cheguei. Os cavaleiros na frente. Beleza, Fábio? Tudo bem? Você tá bem? Tudo ótimo. Eu acho que dinheiro, em certas partes, traz muita felicidade, porque vai trazer uma estabilidade para sua família. Você discorda de mim, então? Sim. Então, a pergunta né? Dinheiro traz felicidade? E a primeira opinião o cara que senta ali diz, porque dinheiro traz felicidade porque traz estabilidade para sua família e tal. E aí, o que eu quis trazer dessa discussão é esse ponto de discordância, né? O Flávio diz que, então, tu discorda de mim, tu acha que dinheiro traz felicidade. E o Flávio dizendo dinheiro não traz felicidade. E assim, eu entendo a posição dos dois lados. Eu entendo a posição do Flávio dizer que dinheiro não traz felicidade. E eu entendo a posição das outras pessoas de dizerem que dinheiro traz felicidade. Num sentido mais sobrevalorizado da coisa. E aí vamos entender, eu já discuti várias vezes isso aqui, mas eu julgo que é importante, diante desse tipo de debate, nós setarmos o que efetivamente traz felicidade, né?
O dinheiro traz ou não felicidade do ponto de vista científico. E por que eu entendo os dois lados? Porque o Flávio já chegou lá, então ele já tem dinheiro. E quando tu já tem dinheiro, é muito mais fácil tu dizer que dinheiro não traz felicidade. Por quê? Porque tu começa a valorizar outras coisas, porque o dinheiro deixa de ser problema. Tu começa a conseguir desfrutar de coisas extremamente simples, se você não se perder com o dinheiro, mas se você não se perder e for coerente, você consegue desfrutar de coisas extremamente simples que o dinheiro não compra. Tempo de qualidade com as pessoas que você ama, tranquilidade, paz de espírito, conforto, segurança. E quando tu não tem dinheiro, e eu já estive nos dois lados, graças a Deus, dentro desse percurso que eu estava falando antes, hoje a gente vive uma vida que eu nunca nem imaginei que eu poderia viver, mas eu já estive do outro lado, eu achava que o dinheiro era a variável 100% que construiria a minha felicidade. Então, eu tinha a mesma opinião, pensando só na minha opinião, sem olhar porque a ciência diz, de todos esses 30 trabalhadores que olham e dizem: se eu tivesse dinheiro, minha vida estava resolvida. Então, eu entendo a postura deles. Por quê? Porque quando não se tem dinheiro, tu não consegue desfrutar dessas coisas simples. Porque a tua preocupação é tanta com o boleto que tu tem que pagar, com a falta de segurança que tu tem. Se acontece alguma coisa, tu não tem como resolver. Tu não tem como ter liberdade de escolha, então tu não pode nem comer o que tu gostaria de comer. E isso tudo vai gerando uma sobrecarga que parece que a tua vida é um caos porque tu não tem dinheiro. E aí tu sobrevaloriza o impacto do dinheiro. E do outro lado, quem já tem muito dinheiro subestima a importância do dinheiro, porque começa a valorizar e conseguir ter abertura, consegue ter espaço para desfrutar dessas pequenas coisas que não custam dinheiro. E aí ela subestima o quanto o dinheiro traz felicidade. E os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados, segundo a ciência. Por quê? Porque hoje em dia é unânime dentro da ciência. Dinheiro traz bem-estar subjetivo. Mas o ponto importante é não o dinheiro absoluto, mas a percepção subjetiva de que o que tu tem é suficiente para o que tu precisa. Como assim, Jéssica? Bem-estar financeiro é o que compra a felicidade. Bem-estar financeiro perpassa por segurança e liberdade. Não é necessariamente a renda. Nós vamos ver pessoas ganhando 100 mil reais por mês e infelizes. Nós vamos ver pessoas ganhando 10 mil reais por mês e felizes. Por quê? Porque elas têm bem-estar financeiro. É o bem-estar financeiro que retroalimenta a felicidade de uma forma mais intensa. Mas o dinheiro absoluto também tem o seu impacto. Quanto mais dinheiro absoluto para aquelas pessoas que já são naturalmente felizes, mais felizes elas se tornam. Só que o impacto é pequeno. O que a gente entende hoje é que uma pessoa que ganha 15 mil por mês versus uma pessoa que ganha... 15 mil dólares por ano versus uma pessoa que ganha 250 mil dólares por ano, que a diferença no nível de felicidade de uma para outra é de 5 pontos em uma escala de 100. Ou seja, do ponto de vista absoluto, traz mais felicidade, mas com um nível de impacto menor do que o que se imaginava anteriormente. Mas ainda assim traz. O que eu quero trazer com toda essa discussão? Que é inegável que o dinheiro traz mais felicidade, mas não tanto como esses 30 trabalhadores pensam, e também não tão pouco quanto, né, não é insignificante quanto o Flávio diz. Jéssica, então, que lição a gente tira disso, né? A lição que a gente tira disso é que a gente precisa buscar construir bem-estar financeiro. Isso vai comprar a tua felicidade. E no momento que tu tiver um bem-estar financeiro tendo essa segurança, provavelmente isso vai te retroalimentar para te, inclusive, ganhar mais, porque tu vai estar te sentindo bem, vai estar te sentindo disposto. E como é que eu construo bem-estar financeiro?
tu precisa ter segurança e liberdade. E isso significa tu, por exemplo, não se tornar refém dos teus próprios desejos. Não te tornar refém das manipulações que o mercado faz para que tu compre simplesmente porque tu foi induzido a comprar e não porque tu precisa ou efetivamente quer daquilo. Precisa começar a desenvolver autocontrole. Caso contrário, vai ter sempre essa visão distorcida do dinheiro. E aí, falando em autocontrole, eu sempre esqueço, né? E aí eu nem ia falar agora o que eu lembrei. Para quem ainda não sabe, no dia 11... Não. Deixa eu olhar no calendário para eu não dizer data errada. No dia 9 do 11. Eu ia dizer 11 do 9, não. 9 do 11. No domingo, às 17 horas, nós temos um encontro no YouTube para que eu fale exatamente sobre esses pontos. Quais são as variáveis que manipulam o teu processo de tomada de decisão, que fazem com que não consiga resistir às tentações e acabe te afastando até dos teus objetivos. E o que essas manipulações acabam fazendo com o teu cérebro, que faz com que tu, por vezes, não consiga nem resistir a essas tentações. Então, a gente vai discutir isso na live do dia 9 do 11, e eu vou abrir as inscrições para o TAF, que é o treinamento de autocontrole financeiro, para justamente a gente trabalhar esses pontos. Olha só, muitas vezes eu ajo por impulso, muitas vezes eu compro sem precisar, eu compro por causa do contexto que me foi apresentado ou pelos meus desejos, eu sou escravo dos meus desejos e eu acabo não construindo a vida que eu gostaria de viver. Eu preciso desenvolver autocontrole. Autocontrole é uma das variáveis principais para a construção do sucesso. E aí a gente vai ter isso dentro do treinamento. Como treinar você para que você tenha autocontrole. Porque a boa notícia é que a gente consegue treinar autocontrole. Mas para isso precisa ter todo um protocolo que a ciência nos apresenta. E é isso que a gente vai fazer no TAF. Então a live do dia 9 do 11, eu vou te apresentar como que essas coisas te manipulam e fazem com que tu não resista às tentações. E vou te apresentar o TAF, que traz toda essa construção de como, então, me treinar para que eu não caia nessas tentações e consiga caminhar na direção dos meus objetivos. Vai ser muito legal, eu estou bem animada. E aqui na descrição tem um link que você consegue já deixar o seu nome, se inscrever, que daí durante a live você também vai receber o material de apoio. Então, você deixa o seu nome aqui que tu vai receber por e-mail. E eu não sei se vão colocar no WhatsApp também, mas por e-mail ou WhatsApp, ou os dois, você vai receber o material de apoio que eu sempre disponibilizo. Então não deixe de se inscrever, que realmente está muito legal. E também é uma forma de eu dar mais acesso para pessoas que, porventura, ainda não conseguiram entrar na formação, porque ainda não tinham uma condição, uma estrutura organizada ou disponibilidade de recurso para isso. Então o TAF também foi pensando, e uma outra coisa que também vou apresentar na live do domingo, foi pensando exatamente em dar esse primeiro direcionamento para que já comece a ter uma maior assertividade e que consiga se preparar para a formação já tendo um direcionamento, né? Para quem depois, porventura, queira entrar na formação em janeiro. Então fica aí o convite, vai ser um prazer te receber. Voltando aqui para a conversa em relação ao dinheiro e infelicidade, tem algumas outras distorções também que o Flávio traz, eu não vou me debruçar em todas elas, né? Mas em alguns momentos ele fala sobre que as pessoas estão confundindo, né? Felicidade com contentamento, felicidade com facilidade. Mas na realidade, facilidade e contentamento alteram também a percepção de bem-estar. Então, retroalimentam a felicidade. Então, o dinheiro, ele permite isso, né, essas facilidades, e isso contribui para um maior bem-estar financeiro e, consequentemente, para mais felicidade. Então, só trazendo a visão técnica do que a ciência tem dito sobre isso e para que a gente consiga, né, se pautar nesses aspectos para fazer esse tipo de análise, para que a gente não distorça a nossa própria avaliação da nossa própria situação de vida. Depois, eu vou para a última pergunta, que é no minuto 1h03:55. 1h03, 3 minutos e 55 segundos.
Antes de colocar, só fazendo um comentário sobre a pergunta 4, né? Que eu não vou colocar ali os comentários deles, mas só para dizer assim, ó, que a pergunta 4, a pauta 4 era se o sucesso é uma ciência exata que pode ser apreendida. E eu reforço o que o Flávio falou em alguns momentos, de que todo mundo pode melhorar de vida. Pode ser que você não se torne o próximo bilionário. Pode ser que eu não me torne a próxima bilionária, mas eu melhorei de vida. Nossa, como eu melhorei de vida. Se eu pego a Jéssica de 10 anos atrás para a Jéssica de hoje, como eu já disse, a condição de vida que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, ela era quase inimaginável. E todos nós podemos melhorar de vida. Então, isso eu acho que é um ponto bem central para que a gente sempre pense, sabe? Pode ser que a gente não seja os próximos bilionários. Pode ser que não alcance um patamar completamente fora da curva. Mas, por exemplo, todos nós podemos, em alguma medida, chegar perto do 1 milhão. Todos. Todos. É só tu ser consistente durante 30 anos. E isso significa investir... Deixa eu fazer uma simulação rápida. As calculadoras de investimentos. Eu vou colocar R$500 por mês. Durante 30 anos. Vamos ver quanto que vai dar e quanto que a gente precisa investir por mês para que a gente chegue no bilhão. No 1 milhão, né? Ó. Pra te ter uma ideia, se eu colocar R$500 por mês durante 30 anos, o resultado num CDB, obviamente a Selic agora tá alta, né? A taxa Selic, a gente tem uma taxa Selic de mais ou menos 15%. Tem ela 15% no momento. Os CDBs, eles rendem, a depender, em torno de 14,9%, porque vai ter pautado no CDI. Se investir R$500 durante 30 anos, em 30 anos tu tem 2.372.000. Então, assim, de verdade, não é impossível. Pra ninguém. Mas tu tem que ser consistente. O que acontece é que a pessoa pensa assim, eu botar só R$500 não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença hoje? Soma isso, 30 anos. Todos podem melhorar de vida, mas você precisa se comprometer para construir essa melhor vida. E, obviamente, entender todas as variáveis que te desviam desse objetivo. Ter autocontrole, né, na construção desse objetivo. Mas eu concordo plenamente com o Flávio Augusto. Todos podem ter uma vida melhor. Porque ele diz isso, né? Deixa eu ver se eu acho o minuto que ele diz isso. Acho que é 54:12 o minuto. 53:53. Que acho que é muito importante, Amanda. Você é uma guerreira, professora de inglês, atua na área que eu gosto, que é inglês, ensino da língua inglesa, não é? O que eu queria dizer para você é o seguinte: é possível todo mundo melhorar de vida. É possível todo mundo melhorar de vida. Eu concordo em número, gênero e grau com Flávio Augusto. Era isso que eu queria fazer de comentário sobre isso. Talvez não tenha uma fórmula mágica, talvez cada um vai achar o seu caminho, mas todo mundo pode melhorar de vida. Todo mundo pode ter uma condição financeira. Jéssica, mas eu não tenho R$500 para investir por mês. Talvez tu não tenha hoje. Mas foca nisso. Eu preciso ter um salário que banque a minha vida e que eu tenha R$500 por mês para que eu possa investir. E seja rigorosa, como se tu estivesse pagando um aluguel. Isso pode mudar a tua vida. Vamos para a última, 1h, 3 minutos e 55. Bem rapidinho para responder essa e a gente encerra. Tem tanta coisa que a gente podia comentar, né, que eu poderia passar horas e horas e horas comentando um vídeo desses. A pergunta é, né, eu coloquei ali o Flávio.
Vamos colocar de novo. É o que está baixando o nosso valor de hora-aula. Que a colega, né? Muito bom. Obrigado pela honestidade. 1h03:50. Quem deposita sua esperança no Estado termina sua vida pobre e frustrado. Quem deposita sua esperança no Estado vive a sua vida pobre e frustrado. Concordo em gênero, número igual, grau com Flávio Augusto. E a ciência também nos mostra isso. O que a ciência tem nos mostrado? Uma das principais características para que tu consiga chegar no sucesso é desenvolver o que eles chamam de locus de controle interno. O locus de controle interno é quando tu não fica justificando ou quando tu não fica buscando, né, respostas, seja no teu fracasso ou na tua solução, externas. Eu não consegui porque o Estado não sei o quê. Eu não consegui porque o meu chefe não sei o quê. Tem um podcast que eu falo exclusivamente sobre esse tema aqui. E nós já temos vários estudos que envolveram exatamente essa variável. Será que desenvolver locus de controle interno, isso faz com que a pessoa ela tenha sucesso? E a resposta é unânime, sim. Se você se responsabilizar pelos seus erros e acerto, você tem muito mais chance de ter sucesso. Agora, se você ficar terceirizando a resolução da tua vida, seja para o governo, para uma empresa ou para qualquer outra coisa que seja, você vai amargar o fracasso. E isso é ponto. Então, esse locus de controle interno, eu me responsabilizo pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. É responsabilidade minha. O que eu preciso fazer para mudar? Quando tu tá olhando para a responsabilidade do outro, e a gente chama de locus de controle externo, tu não tá fazendo nada. Tu tá só esperando que a resposta caia do céu. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então entenda. Quando a gente fala assim, não desista, não desista. Mas entenda que depende de você, única e exclusivamente de você. Olhe para você, seja verdadeiro com você e entenda quais são as tuas limitações, o que tu tá fazendo que não deveria fazer, o que tu precisa desenvolver, qual é a tua necessidade de desenvolvimento, de análise crítica, de pensamento. Não se acomode e não responsabilize os outros pela situação que é sua, porque isso vai te garantir uma mudança de vida. Então, essa é uma das afirmações que o Flávio traz e que a ciência comprova de forma unânime. Enfim, trouxe vários pontos de vista, trouxe pontos de vista do que eu acho, poucos, mas mais do que a ciência nos traz. Achei que foi uma discussão respeitosa, acho que o Flávio Augusto, ele é um cara inspirador, assim, eu não conheço a fundo a vida, os negócios dele, não é um cara que eu acompanho, né, rede social e tal, mas o pouco que eu sei dele, assim, a gente vê que foi um cara que saiu do zero e que construiu, né, um resultado muito interessante. E todas as falas que eu vejo dele, elas tendem a ser muito, assim, não são agressivas, não são extravagantes, é um cara simples. Enfim, eu acho que ele trouxe um bom debate, embora, obviamente, ele esteja pautado naquilo que ele acha, né, e não no que a ciência traz, assim como todos os outros que estavam ali, que também fizeram um debate com os seus pontos de vista e que também muitas vezes é equivocado frente ao que a ciência diz, mas que também todos foram muito respeitosos. Eu gosto de ver debates assim, e eu acho que também tu deveria te abrir para debates assim, né? A gente não vai escutar sempre o que a gente quer, e isso nos enriquece. Enfim, meu muito obrigada e até o próximo episódio. E não deixe de se inscrever no TAF, que você vai receber todo o material de apoio e também vai ser informado da nossa live no dia 9/11 no e-mail, vai receber o link, enfim, vai facilitar aí a tua vida para que tu consiga me acompanhar às 17 horas lá no YouTube, tá? Estou preparando tudo com muito afinco, como sempre. Te espero no próximo episódio e também coloca aí já na tua agenda 17 horas no domingo, dia 9/11. Forte abraço e até o próximo episódio.